conhecido, Atos 2, capítulo 2, versículo 43 ao 46. Atos 2, 43 a 46, viu? Eu vou ler o texto, peço aos irmãos que acompanhem, por favor, a leitura que eu farei. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, fala ao nosso coração, edifica-nos, Pai, imploramos, pelo poder que há na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a história narrada aqui por Lucas, escreveu o livro de Atos sobre a igreja primitiva, não é só uma narrativa, não é como aqueles primeiros cristãos viviam, não é? Muitos gostam de lembrar como eles viviam e ficam maravilhados. Que vida cristã era aquela? Que coisa extraordinária. Há uma discussão entre alguns teólogos modernos ou pós-modernos se o livro de Atos é normativo, descritivo ou normativo. Mas há um entendimento comum de que ele tem princípios, normas, que precisam ser observadas aí. Não é? Então, no início ficou muito evidente que a igreja sempre esteve fundamentada, isso aqui é teologia, né, pura, baseada em alguns textos bíblicos que eu vou mencionar aqui agora, nessa introdução. A igreja sempre esteve fundamentada no testemunho dos profetas e apóstolos, conforme Efésios 2, 20. Eu vou abrir para ler para vocês. Efésios 2, 20. Que diz assim, olha, o qual... Não, 20. Edificado sobre fundamento... Vou ler o 19 também. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Então, esse testemunho que aponta para Cristo, chamado de a pedra fundamental, também é mencionado por Pedro lá no capítulo 1 e aqui em Atos também no capítulo 4. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, diz que a pedra fundamental que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a pedra principal, a pedra angular. No decorrer dos anos, elementos estranhos foram juntados a esses fundamentos principais aí, não é? Dos testemunhos dos apóstolos e dos profetas. Então, de modo que a igreja foi arremetida a um tipo de tripé. Quais são os elementos desse tripé? A tradição da igreja, a infalibilidade papal e a Bíblia.
Sinceramente, eu nem sei o que a Bíblia está fazendo aqui no meio num caso como esse. Né? Se você tem a tradição é que ensina que Maria nunca cometeu pecado, que foi assunta aos céus. Né? Isso é tradição da igreja, não da igreja cristã, da igreja romana. A infalibilidade papal não é uma tradição da igreja, é da igreja romana, onde a palavra do Papa é lei. Então, o que for dito tem o poder de escritura, de lei. Volta e meia, a Roma tem que voltar atrás numa ou outra decisão por palavra do Papa, de um Papa anterior, que depois veio e disse outra coisa. E aí vem também a Bíblia. Então, depois da Reforma, é que a igreja cristã foi conclamada, ou durante a Reforma, ela foi conclamada a voltar à Escritura. Estão lembrados dos 5 solas da Reforma? Um deles era, sola Scriptura, que quer dizer só a Escritura, nada mais. A Escritura nos basta. E o fundamento, por que só a Escritura? Nós aprendemos na terceira pergunta do Catecismo Maior o que é a Bíblia, né? Em termos de utilidade, né, para nós aqui como cristãos. Qual é o valor que a Bíblia tem para nós? Aí nós respondemos lá no Catecismo Maior. A Bíblia, a palavra de Deus, é a nossa única regra de fé e prática. Prestem bem atenção nisso, viu? Porque uma coisa é o que eu creio e outra coisa é o que eu pratico. São duas coisas que têm que caminhar juntas, a fé e a prática. Isso está na Confissão de Fé de Westminster, na terceira pergunta do Catecismo Maior. Né? Do Catecismo Maior, não na Confissão de Fé. Terceira pergunta do Catecismo Maior. Então, por essa razão, nos embasando aqui no texto do capítulo 2, né, Atos 2, a minha dissertação envolve algumas bases da igreja cristã, não os fundamentos. Algumas bases, porque há muitas aí. Então, sendo assim, vamos nos debruçar aqui sobre alguns pontos que eu considero de grande relevância para a igreja de Buri, a nossa pequenina igreja. Está muito bonita a propósito hoje, viu? Então, algumas bases fundamentais da igreja. Estão aí, 5. Primeiro, a sã doutrina. Segundo, sujeição a Deus. Terceiro, comunhão. Poderia colocar aqui a comunhão dos santos. Quarto, o ajuntamento solene. E quinto, o testemunho da igreja. Certo? Então, vamos lá. A sã doutrina. São coisas que estão no texto. Então, abram lá no texto que nós vamos procurar nele base para essas coisas que eu estou mencionando aqui. Não vou inventar nada, não. Não posso, né? O que nós temos logo no início, no versículo 43? Diz, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Bom, qualquer texto que alguém escreva para você começando com E, né, vai falar assim, mas por que está começando assim? Tem alguma coisa antes. E perseveravam na doutrina. Então, antes de destacar essa questão da doutrina dos apóstolos, vamos lembrar o que aconteceu aqui. Está no texto anterior, capítulo 2, antes tudo, versículo 42. Houve a descida do Espírito Santo, também conhecida como batismo do Espírito Santo naquele dia, que resultou no dom de falar em línguas. E aí o termo grego para isso é glossolalia, não é? Porque não trata de a língua dos anjos, mas trata de língua dos estrangeiras, línguas de outros povos. É como fosse, vamos colocar como exemplo aqui, o inglês, o francês, o alemão, o russo. Né? Então,
Eles eram estrangeiros, estavam em Jerusalém, e os apóstolos, tomados, batizados pelo Espírito Santo, começaram a falar da glória de Deus, das maravilhas do Evangelho, e eles estavam sendo alcançados apesar de serem estrangeiros. E os apóstolos não falavam a língua deles. Eles estavam falando com o poder do Espírito Santo. O discurso, logo isso foi seguido por um discurso, porque eles achavam que os apóstolos estavam embriagados. Né? Embriagados. E Pedro chega e fala assim, não. O que vocês estão vendo aqui é o que foi profetizado por Joel. Eu vou fazer questão de abrir esse texto, preciso mesmo. Joel está entre os profetas menores. Né? Se você tiver dificuldade, não precisa abrir. Deixa que eu abro aqui. Ó. Joel, capítulo 2, 28 a 32. E acontecerá depois, isso está repetido no texto aí de Atos 2, hein? É só dar uma olhada. E Pedro diz assim, o que vocês estão vendo acontecer hoje aqui é o que se cumpriu das palavras ditas pelo profeta Joel. Aí vai dizer, e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os meus servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Viram aí? Algumas pessoas pegam o texto de Joel e dão para ele um sentido apenas escatológico, pensando apenas nos últimos dias, na volta de Jesus. Mas Pedro está dizendo que o que aconteceu em Atos 2 tem fundamento na profecia de Joel. O que vocês estão vendo aqui foi dito pelo profeta Joel, é o cumprimento do que o profeta Joel falou lá atrás. Pedro está falando aí, em Atos, capítulo 2. Não é? Muito bem. Aí, Pedro, eles perguntam, né, ao ouvir essas colocações, lá no versículo 37, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram, que coisa impressionante, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmão? Eu creio que é uma coisa linda o que acontece aqui, diferente do que acontecia com os fariseus que iam a João Batista para serem batizados, e João Batista dizia, raça de víboras, quem vos livrará da ira vindoura? Produzam frutos de arrependimento, e não fiquem por aí dizendo que vocês são filhos de Abraão. Palavra de João Batista. Aqui não. Aqui Pedro recorre ao Velho Testamento, Pedro fala de Cristo, da morte de Jesus Cristo, fala do propósito da sua vinda, fala que eles precisavam, agora sim, diante desta, e diz também que Jesus subiu aos céus, foi arrebatado, não é? Depois de ressuscitado, é claro, e eles, diante desse discurso, perguntam o que faremos. Então Pedro responde, arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Alguns pegam aqui, tá vendo aí? Então, a Bíblia está dizendo que depois de ouvir o Evangelho, então Deus manda o Espírito Santo e haverá manifestações extraordinárias. Não é o que o texto narra. Eles se arrependeram. Aqui o texto está dizendo no versículo 41, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Pronto.
Não se diz o que essas pessoas faziam misteriosas, sobrenaturalmente. O que vai dizer que elas faziam aqui tem tudo a ver conosco, que é o que nós podemos fazer. E ninguém precisa ficar buscando coisas mirabolantes, sobrenaturais, não. Se nós não conseguirmos fazer o básico, não é insano sair atrás de coisas extraordinárias. Então, a doutrina ensinada pelos apóstolos aqui, aí vocês têm aí o texto, era uma exposição dos fatos recentes relacionados a Jesus Cristo e a sua relação com o Velho Testamento e a necessidade de eles receberem Jesus, o contrário do que tinha acontecido antes, que eles o rejeitaram e o levaram à cruz. A doutrina também era confirmada por sinais que os apóstolos faziam. É muito importante lembrar dessa palavra, sinal, para nós sabermos o que é um sinal, o que são os sinais. Antes de chegar a Buri, tem placa em vários lugares, né, indicando Buri, tem placa dentro de Buri indicando Curitiba, Itapeva, etc. Quando você chega perto da placa indicando Curitiba, você diz assim, eu já cheguei a Curitiba? Eu já cheguei a Itapeva? Não. Você chegou à placa que indica o caminho para. Sinais indicam alguma coisa maior. São sinais. Então, eram coisas, sinais e prodígios, claro, deveria haver muitas curas, deveria haver muita coisa boa acontecendo, principalmente em termos de curas, naqueles dias, expulsão demoníaca provavelmente também, né? Se bem que depois de Cristo as manifestações demoníacas foram diminuindo e diminuindo cada vez mais, assim como a manifestação de línguas também. Se você pegar o Novo Testamento, você vai vendo cada vez menos a incidência e a manifestação de línguas. Na verdade, são raríssimas ocasiões que eu me lembro, né? Você vai ver Paulo fazendo menção, mas ele não está nem encorajando, ele está condenando o modo como a igreja de Corinto estava fazendo. Então está errado, não é assim não. Não é? Muito bem. Então, esses sinais eram placas, não eram a doutrina dos apóstolos, eram placas que apontavam para o mais importante. Então alguém poderia ficar assim, olha, eles estão falando no meu idioma. Eles ficaram assim, olha, eles estão fazendo sinais, curas divinas. Eles deviam ter ficado assim, estupefatos, surpresos, maravilhados com tudo aquilo, mas aquilo não passava de meros sinais, o texto está dizendo. Muitos sinais e prodígios eram feitos pelos apóstolos. Agora sim, o que é que isto ocasionou naqueles que vivenciaram tudo isto? Aí nós entramos no tema, algumas bases fundamentais da igreja. A sã doutrina. Nós já falamos agora, né? Segundo lugar, então a sã doutrina tem tudo a ver com o que eles receberam, aí eu devo explorar um pouco mais aqui, senão vai ficar meio incompleto esse assunto. A sã doutrina, a doutrina dos apóstolos, tem tudo a ver com o que os apóstolos receberam de Jesus Cristo. Os apóstolos não inovaram, eles não inventaram uma nova religião. Então você já deve ter ouvido alguém falar assim, a primeira igreja que Cristo instituiu foi a Igreja Católica Romana. Já ouviu alguém falar isso? Bobagem. A igreja que Cristo instituiu é conhecida como a igreja primitiva, a primeira. Né? E só não foi presbiteriana, nem batista, nem Assembleia de Deus, hein? Nada disso aí existia. A igreja primitiva, a igreja de Cristo, a igreja cristã. E onde ela se fundamentava? Na doutrina que Cristo ensinou. As cartas de Paulo, as 13 ou 14 cartas, todas estão fundamentadas nos ensinos de Cristo. Paulo foi o maior expoente da doutrina de Cristo. E os apóstolos não inventavam. Gente, nós acompanhamos Cristo, vocês precisam nos ouvir, porque o que nós temos para dizer é importante, e inventaram. Não. Eles deram seguimento ao que Jesus lhes havia ensinado. Era ordem.
Ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, falamos ontem, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Muito bem. Como resultado de ouvir a sã doutrina, nós temos aí também, em cada alma, no versículo 43, em cada alma havia temor, o que eu chamo aqui de sujeição a Deus. O que acontece quando nós abrimos a Bíblia e ouvimos certos textos ou lemos certos textos? O que acontece conosco? O texto diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e em cada alma havia temor. Sabe o que é que isso me lembra? Isso aqui não é uma experiência meramente superficial, né? Também não é um modismo qualquer, como eu acabei de falar aqui, e nem mais uma religião. O que estava envolvido aqui, por que havia temor? O que está envolvido aqui era salvação ou condenação. A pergunta é, o que devemos fazer, voltando ao texto do versículo 37, né? Que faremos, irmãos? Então a pergunta tem a ver com, e agora? Diante de tudo isso que foi dito aí, o que nós vamos fazer? Fazer em relação à sua vida, em relação à salvação. Né? O que nós devemos fazer, então? A coisa era muito séria. Havia um temor. Pedro anunciou algo que eles não haviam conhecido antes. Se tivessem conhecido, teriam dado ouvidos a Jesus. Agora Pedro anuncia, depois da morte e da assunção de Cristo, algo que lhes leva ao temor. Os que crucificaram Jesus como um malfeitor qualquer, agora se viram diante de Deus, Criador do céu e da terra. Na pessoa dos apóstolos, na pregação dos apóstolos. Então, eles não estavam propondo um momento de euforia. Vamos fazer uma festa agora que o Espírito Santo desceu, isso jamais será esquecido, e a igreja, depois cada um segue o seu caminho, volta para sua casa, toca a sua vida, e vamos em frente. Não! O que estava sendo proposto ali era uma mudança permanente de vida. A resposta para o que eles perguntaram, arrependei-vos. E cada um de vós seja batizados em nome de Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então era algo que era para o resto da vida. Não era para aquele dia, para aquela semana, para aquele ano, mas era para a vida toda. Temor, meus irmãos, a propósito, era uma marca, está aí, não é? Dos israelitas do Velho Testamento, cada vez que Deus se manifestava, eles temiam Deus. Hoje em dia as pessoas querem ter tanta liberdade com Deus que falam assim, a gente não deve ter medo de Deus. Como não? O mundo decadente como está não deve temer a Deus? A palavra temor, aí alguns dão uma definição nova para ela. Não, o temor é reverência, é respeito, também. Mas é temor, é temer. É ter medo do que Deus vai fazer. A igreja não precisa se preocupar com isso. A igreja não precisa se preocupar com isso. A igreja de Cristo não. Mas o mundo deveria ter medo. O povo de Israel, com o contato que tinha com Jesus, com Deus, eles falavam, ai de nós, vamos morrer porque nós vimos a glória de Deus. Quantas vezes eles falaram isso? Não é? E aí vem Jesus... E as pessoas acabam tratando Deus como se fosse alguém muito íntimo, muito próximo. Não há temor em muitas pessoas. Não há. Eles não estavam brincando de ser cristãos. Eles não estavam lidando com algo que se é em um momento e já no outro não é mais. Eles não estavam cristãos, entre aspas. Eles foram feitos filhos de Deus. É só lembrar do que está escrito em João no capítulo 1. Veio para o que era seu
E os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem? Os que creem no seu nome. Está lá, João 1, versículo 12. Então, quando alguém enxerga quem é Deus e do que ele é capaz de fazer, ou esta pessoa será muito grata, ou então ela vai preferir ignorar Deus porque não vai conseguir conviver com ele. Imagina você estando ao lado de uma pessoa muitíssimo séria e que está observando o seu modo de falar, seu modo de andar, as pessoas com quem você anda, seu comportamento na escola, né, Lolô? A coleguinha lá tá vigiando a Lolô, tá vigiando. É bom ficar vigiando a Lolô lá, olha. Imagina você ter uma pessoa do seu lado que está ali séria e que ela vai apontar as suas falhas em algum momento e dizer assim, olha, foi muito bom o dia que nós passamos juntos, agora vamos sentar para fazer uma análise só do dia de hoje? Quanta coisa seria dita que nos deixaria, eu nem percebi. Nós diríamos, eu nem percebi que eu falei isto, eu nem percebi que eu fiz aquilo, mas Deus é este que está ao nosso lado a todo momento, nas palavras do salmista, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. E nós jamais deveríamos esquecer isso, porque isso nos causaria temor, respeito, reverência, a lembrança de que Deus está nos guiando, ao mesmo tempo em que nos traria segurança e paz. Porque nós saberíamos que Deus é o nosso Pai agora. Ele nos fez seus filhos. Então não importa o que aconteça, eu estou debaixo dos seus cuidados e eu serei sujeito a Ele. O que o Senhor quer de mim? Perguntaria eu. E o que Deus espera de mim está escrito. E eu faria, procuraria fazer. Por amor. Por amor. Porque por amor Ele me alcançou. E por amor eu respondo com esta sujeição. Muito bem. Além disto, a igreja reunida estava aprendendo a necessidade da comunhão. Terceiro ponto aí. Versículo 44 a 46 mostra isto, né? Diz aqui assim, ó. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria, singeleza de coração. Então, lembre-se do que Jesus Cristo havia dito na oração sacerdotal, aqui bem pertinho, João, no capítulo 17, versículos 20 e 21. O que é que ele disse em relação aos discípulos quando orou ao Pai, intercedendo por eles? Ele disse assim, olha, não rogo somente por estes, orando pelos discípulos, né? Mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Aí eu me sinto tão privilegiado que eu me incluo nesse grupo aí, não é? Você não se inclui, não? Você deve se incluir, porque Jesus estava orando por você. Eu não rogo apenas por esses, eu rogo por todos os que hão de crer em mim, por intermédio da sua palavra. Agora vem um aspecto importante. Algumas pessoas podem, e não devem mesmo não, se incluir aqui, porque olha o que Jesus pede. O propósito é que todos eles sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que, e o propósito é, o mundo creia que tu me enviaste.
Então, a comunhão dos santos, a comunhão da igreja, é uma temática presente em todo o Novo Testamento. Tudo que contribui, desculpe, para o contrário, é veementemente combatido na Escritura. O povo de Deus precisa viver em comunhão. Precisa. Então, se há uma coisa que a alma de Deus abomina, é a dificuldade do relacionamento entre os irmãos. Salomão diz isso. Sua alma abomina. Os irmãos devem se amar. Os irmãos devem se conhecer. Ainda bem que aqui tem, como em muitas igrejas, aquele cafezinho depois do culto, que é o momento para você chegar perto de alguém com quem você nunca falou, perguntar qual é o seu nome. Eu pergunto e esqueço, né? Tem que chegar e perguntar qual é o seu nome. Onde você mora? Pode perguntar. A pessoa não deve pensar, ai, que intrometido. Quer saber o meu nome, meu RG, meu CPF? Quer saber se eu sou solteiro, casado? Não, não pense assim, gente. Pensem de outra maneira. Pensem que é resultado do amor. Porque isso é igreja. Qual é o seu nome? Onde você mora? Tá tudo bem? É para isso que a igreja existe. Isso é comunhão. Também não é para ficar sabendo da vida da pessoa e ficar fofocando depois também não. Então é bom tomar cuidado e não sair se abrindo e falando para todo mundo seus problemas, né? Porque algumas pessoas vêm à igreja porque estão com muitos problemas, todos nós os temos, e às vezes procura alguém assim e olha para ele, eu vou me abrir com fulano, e começa, quando percebe já falou um monte, né? Aí depois fica com vergonha de voltar à igreja, mas ele que falou, assim, tomou a iniciativa e falou um monte. Depois fica com vergonha, porque que vão falar de mim? Então, a gente deve confiar nas pessoas, mas há um limite. Nós estamos nos conhecendo. E isso vai se fortalecer cada vez mais através da comunhão dos santos. Nós vamos nos amar cada vez mais. Nós vamos nos sentir parte uns dos outros. Não vou conseguir viver sem o Pedro, sem a Maiara, sem a Neir, sem a Cleide, sem o Tiago, sem a Nina, sem o Afonso. Não vou conseguir viver sem o Silvério, sem a Célia, sem o João, sem o Zé, Leonardo, sem a Luana, sem a Gislene, sem a Nicole, sem a Jéssica, sem a dona Adélia, sem a Maria Nage, sem a dona Nilza, sem a Lolô. Sem a Lolô não vivo sem não, né? Não posso ver sem a Lolô. E agora, assim, a coleguinha da... Ela é a Mariane. Ela é a Mariane. A Mariane já conhece a maioria aqui da igreja, né, Mariane? Conhece. Eu vou dizer, também não vou viver sem a Mariane. Não vou viver sem o João, vou viver sem a Márcia, porque a gente começa a fazer parte um do outro. E você nunca se deparou com você na sua casa pensando no seu irmão? Eu não esqueci do Asael, que está em pé lá atrás, ó. Asael, eu não vivo sem o Asael. Você já se deparou na sua casa alguma vez ocupado com um monte de coisa e de repente pensando em algum irmão da igreja, irmã, membros da igreja? Se está tudo bem, se não está. Ok, pensar não é difícil. Aí você pegou o celular. Já que eu estou com o celular na mão, eu vou mandar uma mensagem. Não é encaminhar aquele que vem com aquele monte de setinha assim. Aquilo lá é genérico. Vai para a galera do Flamengo, do Corinthians, né, do São Paulo e tudo mais. Não. Vou mandar uma mensagem para o João. Ô João, estive pensando em você aqui, orei por você. Que o seu dia seja uma bênção. Ô Márcia, pensei em você. Estou mandando essa mensagem só para dizer que orei por você hoje. Viu? E quero que Deus abençoe o seu dia. E muito. Quantos fazem isso? Isso já não é tão comum. Aí tá bom, mandar um áudio ainda é fácil também, mandar uma mensagem. Mas vamos fazer mais. Vou ligar. Eu vou ligar não, porque fulano não vai me atender. Tenta. Se ele não atender, paciência, mas tenta. Tentou. Atendeu? Que bom, né?
Ô, fulano, eu fico feliz quando eu chamo e atende, mas quando não atende eu fico pensando, por quê? O que aconteceu, hein? Será? Tem dificuldade para ligar, mas muita gente tem dificuldade para atender, não é? Bom, vamos voltar aqui, senão eu vou ficar devagando. A igreja precisa viver em comunhão. Em comunhão. Cada um precisa do outro. Todos nós precisamos de todos. Ninguém foi chamado para viver a vida cristã solitariamente. Ninguém foi. Então eles viviam, eles tinham tudo em comum. Está no texto que nós lemos aqui de Atos 2. Perseveravam na comunhão, no partir do pão. Cada alma havia temor. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades. Esse povo foi corajoso, viu? Vendiam as suas propriedades e bens e distribuíam o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Eu já li o texto, nós já lemos, você já sabe. Uma comunhão que vai, meus irmãos, muito além das declarações. Tem até muitos hinos que falam sobre isso, né? Você é meu irmão no Senhor. Conhece? Você é meu irmão no Senhor. Você é meu irmão no Senhor. Oh, glória a Deus, irmão. Isso é Sião, Jerusalém. Mas ele é esse do fundo, debaixo do baú. Tá bom. Vou pegar o mais novo que nós cantamos hoje à noite. O amor. Qual a dono desta vida? Aí, tá bom. Aí vem algumas declarações. Pedro, eu te amo. Não me estranha não, viu? Eu sou homem. Eu te amo como irmão em Cristo, pai de verdade. Te amo. Hoje tem que fazer esse esclarecimento, porque senão a coisa fica meio, né? É melhor, né, Pedro? Eu te amo. Agora, se eu falar para Maiara, eu te amo, aí o Pedro fala assim... Eu te amo, Tiago. Falar não é fácil, até papagaio fala, né? Eu te amo. Ou então, você é meu irmão, como eu acabei de cantar no Senhor. Tamo junto. Não é assim que alguns falam, tamo junto, né? Na hora que você vê, cadê? Sumiu. Tamo junto. Mas cadê? Sumiu. Pode contar comigo para tudo. Não fala isso, porque muitas vezes você não dá conta. Pode contar comigo para tudo. Estou orando por você. Às vezes é verdade, às vezes a pessoa esquece. Então, é um simples cumprimento que caracteriza alguns segmentos evangélicos, né? Parece uma comunhão verdadeira, parece. Mas terminando o culto, cada um vai para a sua casa, da sua maneira, vai voltar para a sua rotina, do seu jeitinho. E quem é que vai se lembrar de que eu falei nesta noite de comunhão? Que a igreja, uma das bases da igreja é a comunhão dos santos. Que nós precisamos nos interessar pelas necessidades dos outros. Não é pelo que os outros têm, mas nos interessar pelo que os outros precisam e que eu posso dar. Posso fazer por ele. Isso é comunhão. Isso é comunhão. Porque pensar naquilo que o outro pode oferecer é diferente, não é? Então, esta comunhão tem muito mais a ver com o que Paulo diz assim: levai as cargas uns dos outros, chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram. Tem a ver com cooperação e solidariedade. Eu vou ler dois textos aqui, ó. 1 Coríntios 12, 25. Vocês podem acompanhar aí, por favor? Diz assim, olha, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Igual cuidado. Conheci
alguns de vocês há pouco tempo. Outros eu conheci há menos tempo ainda, né? Quem que eu conheci mais recente? A colega da Lolo. A que eu conheci mais recente foi ela. Antes dela veio a Jéssica, veio a Nicole. E assim vai a escadinha, né? A Luana, Zé de Lourdes, a Gislene e tal. Mas isso quer dizer o quê? Que eu vou amar mais o que eu conheço há mais tempo? Meu irmão, se você vive com determinado irmão na igreja há muitos anos, será provavelmente natural que você se identifique mais com ele. Fala quase a mesma língua, um começa a frase e o outro termina, de tanto tempo que está vendo junto. Aí não há espaço para gente nova, porque gente nova parece que vai atrapalhar a nossa amizade. Como assim? A igreja precisa crescer. E ao crescer, você precisa saber quem é o José, a Maria, o Pedro, o Joaquim, né? O Artaxerxes. Tem que procurar saber, conhecer as pessoas. E não é só o nome. Que tipo de problemas elas têm para eu poder orar? A igreja acabou fazendo uma coisa que Jesus, com a sua morte, lançou por terra, que é a ideia do sacerdócio. O sacerdote era aquele que intercedia, sacrificava pelo povo. Quando Cristo morreu, o véu se rasgou de alto a baixo. Então, não há mais aquele sacerdócio veterotestamentário. A igreja agora ela conta com o sacerdócio universal dos crentes. É um orando pelo outro. A oração do pastor não tem mais poder do que a oração de ninguém, até porque o poder não está na oração como alguns dizem e pensam. O poder está em Deus, a quem nós oramos. Não na oração. Né? Quando o Tiago diz assim, pode a eficácia, acho que o Tiago, né, fala, a oração do justo pode muito nos seus efeitos. Não quer dizer que Tiago está dizendo assim, ó, o pastor, o presbítero, quando orar, embora seja orientado, né? Ó, tá alguém enfermo, chama os presbíteros da igreja, é ofício, é função, é trabalho. Mas não é porque ele é melhor, mais santo. Hoje de manhã, fiz essa pergunta para o pessoal da classe dos catecúmenos, né? Pergunta antiga e acabei pegando todo mundo. Quem é santo, levanta a mão. Sim, eu perguntei de manhã, né? Quem é santo, levanta a mão. Aí o que vocês acham que aconteceu? Só eu? Por quê? Eu não sou melhor do que os outros. É o sentido da palavra santificação. No sacerdócio universal, inclui todos os santos. Pedro é santo. Nayara é santa. Nair é santo. Pode não parecer, né, Nair? Nair é santa. Afonso é santo. Cleide é santa. Nina é santa. Tiago é santo. Cada um que confessou a Cristo como seu Salvador foi feito santo. Porque a palavra santo nada mais é do que separado. Separado. Longe daquela ideia de fazer milagre, de não pecar, né, etc. e tal, não tem nada disso, não. Santo é aquele que foi separado por Deus e santificado por Deus, consagrado por Deus. E agora vai ser santificado a vida inteira. Não há, meus irmãos, na igreja... Ah, sim, eu ia ler o outro texto. Romanos 12, 13, que está aqui também pertinho, que fala sobre a solidariedade. Romanos 12, 13. Vamos ver lá. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Viu, Lolo? Praticai.
Porque ontem, quando eu falei sobre ser de meus imitadores, vai lá para casa, pode ficar até no quarto da Lulô, não tem problema. Aí a Lulô, alguém olhou para ela e ela estava do meu lado, eu não vi, e riram, né? E riram. Aí eu fui olhar, meu quarto, ó o dedinho. Se eu quero que alguém me imite, como Paulo disse, ser de meus imitadores, esse alguém vai ter que andar comigo. Vai ter que ficar do meu lado. Né? Vai ter que me ouvir, vai ter que me ver. Vai ter que seguir o meu exemplo de vida. Porque Paulo não era Jesus Cristo. Paulo era pecador como você e eu. E disse, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Paulo não foi soberbo ao dizer isto. Paulo entendeu o significado da palavra discipulado. O que é fazer um discípulo? Timóteo foi discípulo de Paulo. Na verdade, mais do que isso, não é? Chamado de filho na fé. Vamos em frente. Não há espaço na igreja de Cristo para egoísmo, para egocentrismo, individualismo, concentração de tarefas. Que é isso? Sobrecarga. Alguém na igreja está sobrecarregado. Então é preciso ficar de olho, né? Vamos fazer tal trabalho? Vamos! O povo anima, se dispõe a fazer. Aí no dia que chegou a hora de fazer, onde está o povo que diz, vamos fazer? Cooperação. Cooperação. Muito bem, então, além disso, o ajuntamento solene também está presente aqui, não é? Nós não falamos da comunhão, falamos dessa doutrina, da sujeição a Deus, da comunhão e agora o ajuntamento solene. Eles louvavam a Deus, louvando a Deus, está dizendo aí no versículo 47, louvando a Deus. Como os demais elementos anteriores, isto era só o começo. E não se tratava de um ajuntamento especial que se repetiria de tempos em tempos. Vamos voltar aqui de vez em quando e o Espírito Santo vai ser derramado outras vezes. Gente, isso é importante porque fizeram uma música por tempo e essa música passou a ser cantada por tanto crente que ela começa a dizer assim, como o Zaqueu. Eu creio que todo mundo aqui deve conhecer essa música. Até enredo de samba ela chegou a ser. Como o Zaqueu. Aí, deixa eu tentar lembrar a parte que interessa aqui. Falava sobre batizar de novo, não lembro agora, não vou lembrar, olha só que coisa, hein? Não é como Zaqueu, não, é uma outra ainda, que diz assim, vem como em Pentecostes, e agora essa aí vocês sabem também. Como é que ela começa? Eu não lembro. Vem como em Pentecostes. E enche-me de novo. E enche-me de novo, é isso aí. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Aí, ó, só se for fogo para queimar, né? O crente, porque tá louco, né? Quer dizer, então, eles tentam lá dizer, vamos orar agora para o Espírito continuar vindo outras vezes. Gente, Jesus já havia dito, lá em João 14, o Espírito que habita convosco, outro dia eu falei para o Silvério esse texto, habita convosco e estará em vós. Isso foi dito aos discípulos. Eu irei, mas eu enviarei o Espírito Santo, vocês conhecem porque ele habita com vocês. Mas ele vai estar em vocês. Como agora eu vou ficar pedindo? Senhor, vem de novo. Deus fala assim, mas que pedido ridículo é esse que você está fazendo? Não estou entendendo. Eu não saio de você. Eu não te abandono nunca, eu não esvazio a casa. Seu coração é minha morada. É o lugar, meu cantinho está escolhido ali. Meu cantinho não, ele é todo meu, né? Ele é todo meu. Então, o povo louvava a Deus, não pedindo a Deus por outros momentos como aquele.
Porque não era, embora fosse aquela situação especial, pontual na vida da igreja, a igreja estava aprendendo que Cristo havia morrido por ela e que a sua resposta seria demonstrada na adoração a Cristo. Aí lembrem-se, ontem à noite, nós falamos do que aconteceu com Paulo e Silas. Paulo nem estava aqui ainda, não é? Silas também não. Os apóstolos estavam. E os discípulos louvavam a Deus. Mais adiante, Paulo e Silas louvavam a Deus num contexto totalmente diferente. Paulo expulsou o espírito imundo de uma jovem adivinhadora. Ele e Silas foram açoitados em praça pública e foram levados para a prisão. E no cárcere, à meia-noite, eles oravam e louvavam a Deus. Louvavam a Deus. Não tinha banco estofado, né? Ar-condicionado, ventilador. Silvério bem lembrou. Braços e pernas aguilhoados. A prisão estava lá. Enquanto eles louvavam, houve um terremoto e rompeu-se as grades da prisão. E o carcereiro quis se matar. E Paulo falou, não faça isto, porque nós estamos todos aqui. Louvavam. Hoje eu estava dizendo para a Lolo, a gente tem que ter sempre um cântico de louvor. Não murmurei, está escrito. Não é que ela estava murmurando, a Lolo não é de murmurar. Mas de andar no sol nem eu também gosto muito não. Mas aí andando no sol quente, opa, aí na hora de subir o morro ela vai ficando para trás e fala, minha filha, um pouquinho mais, acelera um pouquinho aí e tal. Né? E esse sol ardido que faz, né, que está fazendo. Aí eu falei assim, minha filha, a gente tem que saber agradecer sempre a Deus por tudo, né? E a igreja aprendeu que em meio a muito sofrimento, perseguição e morte, a igreja aprendeu que havia uma identidade coletiva. Todos eram perseguidos. Não é? O que um sofria atingia a todos, porque eram todos membros do mesmo corpo. O corpo é um exemplo magnífico. Se algum de nós já pensou, ontem, eu vi alguém com a unha escura, eu logo imaginei, né? Deve ter pegado um martelo, colocou o dedo assim, falou assim, vamos ver se dói, né? Não foi, né? Isso já deve ter acontecido com a maioria aqui, né? De prender o dedo numa porta, de tropeçar com o pé em algum lugar, e aí pronto. E dói muito, né? A igreja sente porque o corpo você é de um corpo. E quando um sofre, todos sofrem. Quando um se alegra, todos se alegram. Porque esta é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas eu falei de ajuntamento solene e até agora não fui direto a este assunto, né? De um modo mais específico, a igreja adquiriu a prática de se reunir todo primeiro dia da semana. Hoje de manhã, na clássica, como alguém perguntou, por que tem alguns que guardam o sábado, etc. Uma das explicações de a igreja cristã se reunir ao domingo é porque a igreja primitiva passou a se reunir todo o primeiro dia de semana, porque foi no primeiro dia de semana que Cristo ressuscitou. Essa é uma das razões. Então Paulo escreve aos Coríntios, por exemplo, reúnam o que vocês ajuntarem aí, não é? Coletas e tal, e no primeiro dia de semana, quando a igreja estivesse reunida, então eles fariam distribuição e tomariam providências. Então a igreja aprendeu a se reunir no primeiro dia de semana como celebração da ressurreição de Cristo, que foi ocorrido exatamente nesse dia. E lá em Hebreus 10, 25, há uma recomendação clara, dizendo, e não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Claro que é mais confortável para alguns ficar em casa, né, assistindo seu programa predileto, relaxando, porque amanhã tem que trabalhar, amanhã é dia de trabalho, né, vai dormir mais cedo, aí já fica pensando e tal.
E aí fala, não, a igreja, domingo que vem tem de novo. E do outro também. E a igreja vai continuar lá. Mas esse talvez não tenha sido ainda alcançado pelo Espírito Santo para pensar dessa maneira, tem que ser assim. Então, o ajuntamento solene. Ninguém foi chamado para servir a Deus e prestar culto sozinho. Não é? Em último lugar, meus irmãos, está aqui, testemunho. Ainda no versículo 47, diz o seguinte, é porque eu fui lá para Romanos, deixa eu voltar para Atos aqui. Depois de louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Parece, meus irmãos, ser radicalmente oposto daquela perseguição que foi desencadeada mais adiante com a morte de Estevão. Estevão, o primeiro diácono, foi apedrejado, Herodes achou aquilo legal e falou assim, é bom perseguir os cristãos porque dá ibope, então dá popularidade. Começaram a perseguir e os discípulos, não os apóstolos, foram dispersos. Ficaram só os discípulos lá. No entanto, neste mesmo dia em que eles caíam na simpatia do povo, eles não eram benquistos por todos os judeus. Não. Ainda havia uma grande maioria que não acreditava que Cristo é o Filho de Deus. Não acreditava. Então nós temos um grupo que ouve os apóstolos pregarem, que vem o sinal serem feitos, se convertem, se arrependem, mas nós temos o restante, dos quais muitos eram perseguidores da igreja. Então o que nós temos aqui é um evento que não atingiu toda a nação, mas aqueles que estavam destinados a crer. O enfoque, meus irmãos, neste último ponto, é a importância que o testemunho da igreja tem para comprovar a sua legitimidade. A igreja de Muri é igreja mesmo? Não basta dizer é preciso mostrar que é. Mostrar que é. Então não estou me referindo aqui a um testemunho isolado aqui e outro ali, né? Mas estou falando da igreja como um todo. Embora igrejas sejam conhecidas por seus membros individualmente, elas também o são pela coletividade. O mau testemunho de um cristão não impede o avanço da igreja. Se um membro não está dando bom testemunho, ele não será pedra de tropeço para o avanço da igreja e o progresso. Porque a igreja não depende de um. Depende de um, sim, é verdade, de Cristo. Mas ela não depende de um dos seus membros. Se ele cair, lembrem do caso de Ananias e Safira, que está aí, ó. Eles estavam acompanhando os apóstolos, os discípulos, e mentiram sobre a venda de um terreno e sobre o valor. Então veio a Safira, morreu. Ananias, e morreu. Aí depois de um tempo, não sei quanto, o texto não fala, veio a mulher e eles falaram assim, você olha ali na porta, ali estão os pés dos homens que acabaram de enterrar o seu marido. Por causa de uma mentira, saiu e morreu. Mas a igreja continuou. Olha vocês aqui. Assim, todo que se diz parte da igreja se ocupará de preservar a imagem da igreja a fim de que ela se apresente, como diz Paulo aos Efésios 5:27, gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Às vezes uma pessoa diz assim, presbiteriano, os presbiterianos são conhecidos como sorveterianos. Já ouviram isso? Por quê? Porque a gente não tem aquele fogo do reteté? Eu nem quero ter, né? Muita gente sente falta da parede preta, né, das luzes, né, dos holofotes e etc., do barulho, que tum-tum-tum, aquele tum-tum na cabeça, que você vai para casa e fica a noite inteira tum-tum-tum na cabeça. Tem gente que depende disso. Isso não é igreja. Não é igreja. Pastor, mas o senhor critica, fala tantos outros, mas eu estou dizendo alguma mentira? É preciso parar e pensar. Eu não estou dizendo que a igreja presbiteriana de Muri é melhor do que nenhuma igreja.
Não é o que eu disse. Eu disse que tem muita gente por aí atrás do retetê, não é? Atrás do louvorzão, atrás do barulho, isso é fato. Não há muito o que questionar sobre isto. Quando Cristo quer que a igreja se apresente diante dele gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Como o tempo já foi, já ultrapassei o meu tempo ali, 5 minutinhos, 4, 5 agora. A conclusão, vou deixar aí o esboço para vocês. Ó. Bases fundamentais da igreja. Sã doutrina, sujeição, temor a Deus, sujeição a Deus, comunhão, ajuntamento solene e testemunho. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos abençoe e nos ajude a ser uma igreja fiel, uma igreja temente a Deus, cujas bases comprovam a nossa legitimidade como igreja. Amém.